Oi pessoal, eu tô de volta hoje aqui para falar sobre mais um tema e eu vou conversar um pouquinho sobre transtorno de personalidade. Para a gente falar sobre transtorno de personalidade, a gente primeiro precisa saber o que é a personalidade. Então, a nossa personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam o nosso jeito de sentir, de pensar, de agir, de se relacionar com as outras pessoas. É muito da nossa personalidade que vai determinar a forma como nós vamos resolver os problemas e lidar com as situações que vão acontecendo ao longo da nossa vida. A formação da personalidade é um processo contínuo e gradual. Ele vai acontecendo aos poucos e recebe muita influência dos valores da nossa educação, da nossa cultura. Bom, a partir do momento que a gente tem um problema no nosso jeito de agir ou de lidar com as situações, e isso começa a trazer um sofrimento para a gente ou para as pessoas que estão ao nosso redor, isso configura um transtorno de personalidade. Vocês podem entender que tem pessoas que são mais tranquilas, que para tirar do sério precisa insistir muito para que aquela pessoa fique nervosa. Tem pessoas que são mais explosivas, você não falou quase nada e a pessoa já explode. Isso determina a nossa personalidade. Mas para eu ter um transtorno de personalidade, eu preciso preencher critérios específicos de cada transtorno e me enquadrar naqueles critérios diagnósticos. Então, para ajudar um pouco vocês a entender, eu vou falar rapidamente sobre alguns transtornos de personalidade. Posso estar me aprofundando neles numa próxima conversa, mas hoje a intenção é só para que vocês entendam a ideia da personalidade. Nós temos um transtorno muito comum e conhecido hoje em dia, que é o transtorno de personalidade antissocial, ou é o sociopata ou psicopata. São pessoas que não têm a capacidade de desenvolver a empatia, ou seja, de se colocar no lugar do outro e imaginar como aquele outro está se sentindo. Eles raramente manifestam remorso ou arrependimento de suas ações e, portanto, são pessoas que têm a capacidade de roubar, assassinar, enganar, serem estelionatários. Um outro transtorno de personalidade que a gente encontra e que é muito comum é o transtorno de personalidade borderline ou emocionalmente instável. O nome já diz, são pessoas que têm uma instabilidade emocional. Eles têm geralmente relacionamentos muito intensos, muito fortes e ao mesmo tempo esses relacionamentos tendem a durar pouco tempo. Estão sempre mudando de relacionamento em relacionamento, de trabalho. Eles têm uma vida muito inconstante. Por conta de uma sensação de vazio muito grande que eles sentem, de um vazio crônico, eles têm uma tendência a se machucar, se cortar, ter várias tentativas de suicídio, assim como tem uma tendência a manipular e mentir sobre fatos. Temos o transtorno de personalidade histriônico. Ele lembra um pouquinho o borderline no sentido da manipulação ou muitas vezes das mentiras, mas o transtorno de personalidade histriônico são pessoas muito vitimizadas, que sofrem muito com qualquer coisa que aconteça na vida delas. Elas têm uma necessidade muito grande de ter a atenção das outras pessoas, elas têm uma teatralidade, tudo para elas parece muito intenso e elas sofrem muito com esse jeito de ser. Temos o transtorno de personalidade anancástico, pessoas muito rígidas, muito inflexíveis, que sempre chegam no horário, tem tudo muito organizado, mas não conseguem ter a flexibilidade na hora necessária. Eu passei mais por cima de alguns dos transtornos de personalidade para que vocês entendam as características e quando a gente precisa estar procurando alguém. Se você tem dificuldades com o seu jeito de ser ou de lidar com as outras pessoas e isso te traz prejuízo, vale a pena buscar uma avaliação psiquiátrica ou psicológica para a gente estar vendo se não tem um transtorno de personalidade por trás. O tratamento do transtorno de personalidade, ele é feito através de medicações, mas essas medicações vão ajudar no que a gente fala de sintomas-alvo. Não existe uma medicação que consiga mudar a nossa personalidade. Então a medicação vai atuar no sintoma que está proeminente. Se a pessoa está agressiva, se ela está impulsiva,
Se ela está deprimida ou ansiosa, eu vou dar uma medicação, então, que vise melhorar a impulsividade, ou a agressividade, a ansiedade ou a depressão. A mudança mesmo das nossas características pessoais e do nosso jeito de lidar só vai ser possível através da terapia, que é fundamental para o tratamento dos transtornos de personalidade. É através da terapia que a gente vai conseguir olhar sobre como a gente responde às situações adversas, como a gente lida com as outras pessoas e a partir daí então conseguir mudar esse nosso comportamento para diminuir esse sofrimento. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiverem alguma outra dúvida, coloquem aqui no nosso canal e semana que vem a gente volta com mais um tema para vocês.